Novos. Ideias feitas com o Alberto Gonçalves numa semana marcada pelo reconhecimento do Estado da Palestina por parte de Espanha, Irlanda e Noruega. Portugal opta pela prudência, entende que não tem condições de o fazer para já. Alberto, queres comentar aqui esta decisão dos nossos vizinhos espanhóis e também destes outros países? Olá. Quero. Olá, Vanessa. Portugal só não reconhece o Estado da Palestina, no entender da doutora Marta Temido, porque o governo não é do PS. Se fosse o governo ainda fosse do PS, Portugal também estaria junto com estes três países, pelos vistos, a reconhecer o Estado da Palestina. Ora, Espanha, Irlanda e Noruega, aqui nunca há coincidências, são três países que neste momento têm governos de esquerda e no caso espanhol, pelo menos, e não, talvez não só, podemos com facilidade achar que são governos de extrema esquerda, e qualquer destes governos, ou qualquer destes países, poderia ter reconhecido o Estado da Palestina há 1 ano, há 2 anos, há 5, há 10, quando apenas as relações entre, por exemplo, Gaza e Israel se limitavam ao envio do rocket, ao atentado ocasional, mas não viseram. Viseram agora, e porquê? Porque agora estão a premiar a Palestina, ou Gaza em particular, pelo que aconteceu a 7 de outubro. Não vou descrever com pormenores sórdidos o que aconteceu a 7 de outubro passado, acho que quem quer saber sabe, quem não quer saber recusa-se a aceitar essa realidade, mas infelizmente foi a realidade, e os pormenores são demasiado horríveis para serem relatados com minúcia, ou mesmo sem ela, mas dá a ideia que o massacre de inocentes, que o homicídio indiscriminado de homens, mulheres e crianças, que tudo aquilo que aconteceu, todo aquele horror absoluto, aquela selvageria absoluta perpetrada por pessoas que é difícil classificarmos, porque felizmente nas nossas vidas não conhecemos, achamos nós, pelo menos gente assim, capaz daquilo, aquela gente é capaz daquilo, não é? E tiveram agora o prémio em função daquilo, das suas atividades e dos seus propósitos, ou seja, o que o Hamas fez, porque Gaza é o Hamas em boa parte, não? Aquela história de que não se pode confundir Gaza com o Hamas, infelizmente em larga medida pode-se confundir. A grande maioria da população de Gaza está com o Hamas e esteve com o Hamas, e a minoria que não está, pobres deles, coitados, mas a maioria está, e aquilo é bastante confundível, infelizmente. E o que aquela gente fez, ou o resultado daquelas ações, vê-se agora, com o reconhecimento do Estado da Palestina por parte destes três países, Espanha, Noruega, Irlanda. A Irlanda, para além de tudo mais, tem um passado antissemita, é um país de que eu gosto até particularmente, e é um país cuja literatura é admirável, e não só, mas tem um passado antissemita que não se esgota só em certas ações da Irlanda durante a Segunda Guerra Mundial. A relação dos irlandeses com o antissemitismo é pelo menos peculiar. Agora, depois de reconhecerem o Estado, pelos vistos é uma decisão que entra em vigor na próxima semana, depois de reconhecerem o Estado, isto significa o quê? Ou quer dizer o quê? Que Estado é que eles reconhecem? Quais são as fronteiras desse Estado? Qual será a capital desse Estado? Que organização ou organizações ou instituições, já não digo democráticas, mas que instituições vão mandar nesse Estado? Não sabemos, eles pelos vistos também não sabem, isto é feito apenas para, não em prol dos palestinianos como entidade abstrata, mas contra Israel como entidade concreta. É esse o objetivo desta decisão, para além de dar um exemplo de que sempre que uma organização terrorista qualquer quer ver reconhecidos os seus objetivos, basta-lhe cometer determinados massacres, quanto mais cruéis melhor, para que a comunidade internacional, como se diz, ou pelo menos um bocadinho dessa comunidade internacional, resolva embarcar em toda a história, na cantiga, e aliar-se a essa organização terrorista na persecução dos seus objetivos, e resolve fazer-lhes a vontade. Agora, pronto, lá está. Que Estado é este que estes senhores falam?
Teoricamente, a Espanha, a Irlanda e a Noruega falam na solução dos dois Estados. Mas depois, como vimos, por exemplo, a vice-presidente do governo espanhol, a senhora Yolanda Díaz, ontem, salvo erro, ela apareceu nas televisões a falar de que isto só terminará quando a Palestina for livre do rio até ao mar. Ora, a Palestina, não vale a pena estar sempre a insistir na frase, mas se calhar é preciso ainda. A Palestina livre do rio até ao mar pressupõe a extinção do Estado de Israel, porque estes senhores falam dos dois Estados, mas o objetivo deles, destes governos, é punir Israel, é idealmente imaginar um Médio Oriente sem a existência de Israel. Até porque, mesmo depois deles reconhecerem este Estado palestiniano, vão continuar com o argumento e com a propaganda e com o mito de que os palestinianos vivem sob ocupação, que é isso que tem acontecido, que têm dito até agora, essa propaganda que eles têm difundido até agora, e essa propaganda que eles vão continuar a difundir de certeza de futuro, a partir do momento, se a coisa tivesse alguma coerência, houvesse alguma lógica nisso, a partir da próxima semana, tanto o governo espanhol como o irlandês como o norueguês não podiam mais falar de que os palestinianos estão sob ocupação israelita, porque de facto não estão, a não ser agora neste momento de Gaza, como reação aos massacres de 7 de outubro. Mas sempre o têm dito e vão continuar a dizer, mesmo depois do tal Estado palestiniano reconhecido, formalmente reconhecido, legalmente reconhecido pelos governos destes 3 países. Portanto, isto não serve absolutamente para nada, a não ser para tentar, para mostrar força contrária a Israel, para mostrar aversão a Israel e para tentar pressionar Israel ao nível internacional. Agora, como dizia o convidado anterior, ou ao contrário do que dizia o convidado anterior, ele tem razão quando diz que 100 e tal países das Nações Unidas reconhecem a existência de um Estado palestiniano. Agora, nenhum desses países define exatamente que Estado é esse, por um lado, e por outro lado, muito poucos desses países são democracias. A vasta maioria desses países são regimes que, sinceramente, não devem inspirar muito ninguém, pelo menos ninguém que se considere partidário de um regime, de um estilo de vida livre e democrático e decente. Portanto, a grande maioria dos países ocidentais ainda não reconhece um Estado palestiniano e por alguma coisa há de ser. Não há de ser por medo de Israel ou por pressão de Israel, é porque não há condições para ser reconhecido esse Estado palestiniano, como o governo português muito bem disse hoje, quer dizer, era o mínimo que podia dizer. A doutora Marta Temido diz outras coisas, mas a doutora Marta Temido diz imensas coisas, e nenhuma delas costuma ter grande serventia, felizmente. Mas vamos ver o que acontece a partir de agora com estes 3 países a reconhecer o Estado palestiniano, se isto exerce um efeito de contágio e se finalmente ficamos a perceber de que Estado palestiniano estamos a falar e até que ponto o Hamas será recompensado, como já está a ser, pelas ações que fez a 7 de outubro. E o convidado anterior a que se referia aqui, o Alberto Gonçalves, foi Vítor Ângelo. Eu peço desculpa, não sabia o nome, eu não citei o nome, não foi por mal. Exatamente, mas só para contextualizar os ouvintes de Ideias Feitas, foi representante especial do Secretário-Geral das Nações Unidas e não compreendo porque é que Portugal não acompanha esse reconhecimento do Estado da Palestina. É um tema que gera sempre muitas divisões. Alberto, é possível que voltes a ele também em breve. Bom fim de semana. Provável até. Bom fim de semana, até segunda. Bom fim de semana. O Ideias Feitas conta com o apoio do Azeite Talismã.